Bem-vindo e bem-vindo ao canal do Palavras da Área. Eu sou o professor Marcelo Dauri e eu acredito que você já deve ter visto alguma injustiça na sua vida. Talvez na escola você já sofreu bullying, já fez bullying. Pode ser que você já tenha visto alguém ser ofendido apenas por ser diferente ou perceber como algumas pessoas tiveram muitas oportunidades na vida para estudar, por exemplo, enquanto muitas outras penam para conseguir uma oportunidade mínima. Eu espero que você tenha parado para pensar um pouco na causa ou nas causas dessas injustiças. Bom, mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma filósofa norte-americana, nossa contemporânea, tá viva, a Nancy Fraser, e como ela aborda essa questão da origem dessas injustiças. E aproveita, já comenta aqui embaixo se você já ouviu falar nela ou se esse é um conteúdo novo para você. E aproveita para escrever sugestões de conteúdos para os próximos vídeos. A ideia é sempre te ajudar e a gente espera conseguir isso. Feito isso, falado isso, vem ver como ficou o vídeo. Antes de começar, eu queria falar com você o seguinte: a gente aqui do Palavrizar está com uma meta de chegar a 20 mil inscritos no nosso canal do YouTube nos próximos 30 dias. Eu não sei se é uma meta audaciosa. É claro! Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a gente está com quase 15 mil. Precisa de mais 5 mil inscritos. Se você não é inscrito ou inscrita, já se inscreve, porque eu sei, gente, o YouTube me mostra a quantidade de gente que assiste os vídeos aqui, mas não se inscreveu ainda, tá bom? E se você é inscrito ou inscrita, gasta esse dedo aí mandando um vídeo nosso para sua turma do colegial, do cursinho, e vamos tentar chegar nesses 20 mil inscritos, talvez até antes do esperado, para divulgar mais conteúdo que eu acredito de muita qualidade nesse YouTube, beleza? Para começar, a gente vai hoje abordar as ideias presentes nesse texto aqui, ó. Ele foi publicado originalmente em 97 em inglês. Esse aqui eu já te trouxe uma tradução, tá bom? E claro, eu recomendo a leitura do texto integralmente. A gente vai deixar o link aqui na descrição ali embaixo. E aproveita, comenta aqui embaixo com o hashtag sincero se você abriu e leu ou se só vai ver o vídeo mesmo, tá bom? Porque assim eu consigo entender melhor como funciona isso para vocês, como você estuda e tudo mais, fechou? E o primeiro ponto nesse texto é que ela levanta duas principais causas para as injustiças. A primeira é a falta de distribuição. Eu vou colocar assim, genericamente, guarde essa palavra, distribuição, tá bom? Mas é importante que você pense em falar em distribuição de algo. Por exemplo, a distribuição de alimentos. Enquanto há quem passe fome no mundo por falta de acesso a alimentos ou alimentos nutritivos, a quem conviva com o desperdício diário desses alimentos. A gente pode pensar também em moradia, já que muitas pessoas moram em situação de risco ou que sequer têm um lugar para morar, vivem nas ruas. Em outras palavras, a falta de distribuição tem a ver com a falta de garantia de direitos ligados às condições dignas de vida, como alimentação, saúde, educação, tantos outros mais direitos relacionados de uma forma ou de outra a coisas que atualmente o dinheiro compra. No entanto, você talvez conheça uma pessoa que, mesmo tendo acesso a todos esses direitos, ainda assim sofrem injustiças. Por exemplo, pessoas homossexuais, mesmo nascendo em famílias ricas e, portanto, aí com acesso à alimentação de qualidade, educação na melhor escola, saúde e tudo mais, mesmo assim elas podem sofrer preconceito, às vezes dentro da própria família. Mas não só. Em algumas empresas, uma mulher mais capacitada e, portanto, com mais estudo, com mais condições de vida, pode não ser promovida, enquanto um homem menos capacitado pode ser que seja. E isso pode acontecer simplesmente por uma pessoa ser mulher. Em outras palavras, algumas injustiças não ocorrem em função do acesso a bens materiais, mas em função de algo que a Nancy Fraser chama de reconhecimento. E esse reconhecimento é um processo de valoração. E eu vou usar a palavra aqui, ó, valoração e não valorização, tá bom? Valoração é dar valor. De identidades normalmente subalternizadas, vítimas de estigmas. Caiu no Enem, essa palavra estigma é um preconceito. Os casos mais fáceis de se ver são os ligados à sexualidade, à cor da pele, à etnia, à presença de alguma deficiência, por exemplo. Claro que muitas vezes essas duas formas de injustiça se somam. O fato de haver falta de reconhecimento em relação às pessoas negras ou às mulheres ou às pessoas com deficiência colabora para que tenham menos oportunidades. E aí, a renda média de pessoas negras
negras ou de mulheres é inferior à de homens brancos, por exemplo. Na verdade, eu gostaria inclusive de saber quais outras injustiças que você consegue pensar a partir daí. Já vai pensando, escrevendo aqui nos comentários, porque isso pode te ajudar e ajudar os outros a entender onde usar esse conceito importante na redação. Mesmo havendo muitas vezes essa sobreposição, guarda essa palavra também, ó, sobreposição de injustiças, normalmente o combate a elas se dá em dois campos. Para se combater a falta de distribuição, luta-se para que haja mais oportunidades ou que os direitos de todos sejam respeitados. No texto da Nancy Fraser, isso vai aparecer como redistribuição, beleza? A ideia de cotas em universidades busca exatamente isso, melhorar a distribuição do acesso a universidades públicas para pessoas negras de renda menor que estudaram em escolas públicas. Objetivos parecidos vão ser encontrados em políticas públicas, distribuição de renda como Bolsa Família ou programas habitacionais como Minha Casa Minha Vida, que hoje se chama Casa Verde e Amarela. Tá, muda o nome, mas é muito parecido. Ou vários outros programas nesse sentido. E, gente, hoje eu tô meio carente mesmo. A gente tá achando que, precisa ter aquelas 20 mil inscritos, precisa continuar melhor. Eu queria mesmo saber o que vocês estão pensando. Então, comenta aqui embaixo falando de outras políticas como essa, porque eu tô mesmo com falta de ouvir mais os alunos e alunas. Época de quarentena a gente fica mais carente, você também tá meio carente, e também pra gente aumentar nosso repertório sobre isso, claro, tá bom? Mas programas assim, embora procurem combater a falta de distribuição de oportunidades ou de direitos, pouco fazem para combater as injustiças causadas pela falta de reconhecimento. Nesse sentido, movimentos como a parada LGBTQIA+, em São Paulo, procuram combater preconceitos em relação à sexualidade das pessoas. No início, gente, em 97, essa parada tinha perto de 2.000 pessoas, tá bom? E ela foi feita para promover algo que na época alguns chamavam de orgulho gay. Não se usa mais expressão, mas enfim, lá atrás tinha um pouco disso, tá bom? Atualmente, em um ano sem pandemia, claro, tá? Essa parada conta com a presença de cerca de 3 milhões de pessoas a cada edição. Chegou a contar com perto de 4 milhões. E é um dos principais, eu acho que é o maior evento turístico na cidade de São Paulo. Mas tenta voltar 25 anos mais ou menos, tá bom? E a rua, no Brasil, em 97, para dizer que havia orgulho em ser gay, era bastante revolucionário. Para muitas pessoas, ainda hoje, isso ainda é revolucionário, tá? Então, para se combater a falta de reconhecimento, normalmente são feitos movimentos que buscam dar visibilidade e, de forma não negativa, obviamente, a grupos tradicionalmente subalternizados, marcados como inferiores. E há vários movimentos nesse sentido. Pense, por exemplo, no cabelo Black Power, que recentemente rendeu uma boa discussão lá no Big Brother como uma forma de luta por reconhecimento. Uma curiosidade aqui, vocês estão assistindo o Big Brother, estão atualizados sobre essa discussão? Vai me contando aí nos comentários. Eu falei que hoje eu ia pedir para você comentar tudo, tá? Mas só para eu saber melhor como é que vocês estão, queria muito ouvir vocês, tá bom? Ou talvez em diversas falas feministas. Tem uma que eu gosto muito, Lute como uma Garota. São ações que buscam promover o reconhecimento, a valoração de determinados grupos. E esse é o reconhecimento de que há diferenças entre as pessoas, que há diversidade, mas sem desvalorizar essas diferenças. Muito pelo contrário, valorizando as diferenças. E esse raciocínio, gente, funcionaria muito bem para alguns temas. Por exemplo, para o tema cidadania dos povos indígenas. Eu acredito que a discussão é exatamente essa aí da Nancy Fraser, porque na questão indígena tem o aspecto da distribuição, que consiste na demarcação de terras, no acesso ao sistema de saúde, enfim, ao acesso a políticas públicas que garantam a existência digna desses povos. Mas há também a questão do reconhecimento, da valorização de uma cultura e que não fique presa a estereótipos. E uma redação sobre um tema assim dá inclusive para pensar em um parágrafo sobre distribuição e outro sobre reconhecimento. Seria mais ou menos um projetinho assim. Eu acho também que em redações sobre racismo ou sobre machismo, esse mesmo raciocínio ia caber muito bem. Por exemplo, em relação às mulheres, é uma questão de distribuição, quando se pensa que em empresas mulheres ocupam, na média, menos cargos de chefia do que homens, ou que o trabalho doméstico e não remunerado é normalmente associado a mulheres. No entanto, junto a isso, há a questão da falta de reconhecimento. Sobre as mulheres, ainda pesa a imagem, para muitos, de fragilidade, ou aquelas representações objetificantes que tornam ou tentam colocar a mulher como uma espécie de objeto, além de
inúmeras formas de assédio que você já deve estar cansado de ouvir falar aí. Tomara que você lute contra isso, tá bom? Já em relação ao racismo, eu acredito de novo que é a mesma coisa, tá bom? Porque se você pensar em relação às pessoas negras, na média, elas têm uma remuneração menor que a das pessoas brancas e tem o seu trabalho associado normalmente a trabalhos com pior remuneração, com grande dificuldade de alcançar cargos de chefia. No entanto, junto a isso, há também a questão da falta de reconhecimento. Em relação às pessoas negras, nota-se a mesma falta, por exemplo, com a construção, mesma falta de reconhecimento, com a construção de imagens estereotipadas, negativas, subalternizadas. E como em um outro vídeo vocês disseram que original é legal, era uma hashtag que a gente pôs lá, eu vou ler aqui um trecho do original, do texto que eu sugeri que você lê, tá? Eu só fiz uma pequena adaptação, porque em um momento ela fala de gênero, em outro ela vai falar de raça, entre aspas, e aqui eu vou colocar os dois juntos, tá? É uma pequena alteraçãozinha que eu fiz, mas a maioria do texto é exatamente como ela disse. Lê comigo, ó. O gênero, e aqui eu que acrescentei esse parênteses, e a raça, tá? O resto é o texto dela. Em suma, um modo bivalente de coletividade. Ele contém uma face de economia política, que o insere no âmbito da redistribuição, mas também uma face cultural valorativa, que simultaneamente o insere no âmbito do reconhecimento. Entendeu? Esses dois bivalente têm essas duas lutas. Ela vai falar para esses dois, mas claro que isso cabe em vários outros grupos. Gente, a Nancy Fraser, nesse texto, ela vai além na discussão, tá? Ela discute a partir disso a questão das ações afirmativas ou transformativas. Mas isso eu deixo para você ler lá no texto, ou quem sabe, num outro vídeo, tá? Mas claro, importante, comenta aí, vê o que você acha, se você acha realmente importante a gente fazer um outro vídeo. Eu acho que a questão central era a redistribuição e reconhecimento, por isso que eu vou parar aqui, tá bom? Mas não vou parar, eu vou continuar, porque a gente aqui no curso, no canal do Palavrizar, a gente sempre mostra como colocar isso numa redação. E no lugar de a gente criar uma hipotética com esse conceito, eu vou trazer um parágrafo de uma redação que a gente já analisou aqui no canal. Se você quiser ver a análise completa da redação, os 4 parágrafos, clica no card. Era uma redação da FUVEST que trouxe esse parágrafo aqui, lê comigo, ó. Entretanto, como consequência da compreensão do processo supracitado, gente, o processo supracitado em cima era dessa questão da discriminação, dos preconceitos, tá bom? As identidades preteridas era colocada de lado, foram capazes de lutar pela inversão de seu locus social. Isso porque a análise da criação dos binarismos leva-nos a ferir a força do discurso na estruturação do meio, identificando o mecanismo que é ao mesmo tempo normatizador e transgressor. Assim, os rejeitados puderam e podem utilizar a fala, recurso responsável por colocá-los nessa posição, para transgredir a sua inferioridade. Dessa forma, analogamente à filosofia de Nancy Fraser, tais indivíduos iniciaram sua luta por reconhecimento, apoderando-se da diversidade comunicacional da modernidade, para valorar seus caracteres e garantir seu lugar de fala. Esse processo destaca-se na afirmação cultural do negro, na luta por cidadania dos indígenas e no movimento feminista. Dá pra ver que foi nossa aluna, tá bom? É exatamente o que eu falava lá da Nancy Fraser. Gente, aqui nesse parágrafo, ela mostra como a fala pode ser um instrumento na luta por reconhecimento. Pense a fala como uma postagem no YouTube, uma postagem no Instagram, uma postagem no Facebook, se ainda existe Facebook. E por falar nisso, se der, entra lá no nosso Instagram, dá uma curtida, isso também nos ajuda, tá bom? Ela não entra, nesse caso, na discussão da redistribuição, mas para a tese dela, isso não era necessário, o importante era o reconhecimento. Fechou? Agora é com você. Reflita um pouco sobre essas ideias. Veja, inclusive, se concorda com elas, claro, tá? E se você achar que fazem sentido, pense em que outros temas esse raciocínio faz sentido. E manda ver, tá? Escreve uma redação em que essa análise ajude você a aprofundar a sua discussão. Tá entendendo? Não é só citar uma Nancy Fraser, mas tenta ver de que maneira essa análise pode aprofundar a sua discussão. E se quiser, como sempre, envia pra gente corrigir. Eu sempre deixo aqui na descrição o link da nossa plataforma para você enviar redações. Um grande abraço, até o próximo.